é o responsável de não entender que estamos aqui. Porque se não fosse ele, certamente já há muitos anos que não vínhamos aqui. A convicção que eu tenho é que se não fosse o Augusto, se calhar já há vários anos que isto Olha, existia. permite-me só começar. É só para Em nome pessoal, obrigado. Obrigado a ele e também à Ordem Carmelita, porque o facto de eu estar aqui é um pouco portanto, não só em homenagem ao Augusto, dar continuidade ao seu trabalho, mas também à Ordem Carmelita, portanto, que não merece que a associação acabe. Portanto, Deus nos tem, a mim deu de tudo. Eu fui dizendo isto ao longo da minha vida, como Ministro das Finanças, Diretor-Geral. Primeira coisa, apresentação, eu, Fulano Tal, ex-seminarista. Sempre me apresentei assim em todo o mundo. E quero continuar. Portanto, obrigado ao Augusto, obrigado ao Ordem Carmelita, portanto, eu sou do Passo. Mas eu julgo que também, antes da proposta, está aqui, eu acho que não é. Eu gostaria de abrir isto à discussão, porque alguns de nós fizéssemos alguns comentários. No fim, aí quer dizer. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação dos Antigos Alunos do Seminário da Ordem do Carmo em Portugal, de acordo com o número 3 do artigo 6 dos Estatutos da Associação dos Antigos Alunos do Seminário da Ordem do Carmo em Portugal, os sócios que tenham prestado relevante serviço à Associação poderão ser elevados à categoria de sócios honorários. Considerando que o sócio número 100, Augusto Manuel Matos Pereira de Castro, não só prestou e continua a prestar relevante serviço à Associação, como também foi seu principal diretor, impulsionador, mentor, suporte moral e anímico, além de constituir uma referência incontornável para todos os ex-alunos do Seminário Carmelita, extravasando um comportamento a todos os títulos louvável e que indelevelmente se projeta no futuro como exemplo de dedicação à causa, a direção da Associação dos Antigos Alunos Carmelitas, em reunião de 29 de janeiro de 2012, decidiu propor a esta Assembleia a sua elevação à categoria de sócio honorário. A direção e seguem-se as assinaturas da direção. Agora, naturalmente, que ponho à votação esta proposta da direção. Então, nesta altura é que talvez fosse a altura do que nos fim, ainda não foi. Então, nós não vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Onde é que está o diploma? Desculpa lá. Onde é isto aqui? Desculpa lá, simular outra vez. Está bem, está bem. Tem protocolo. É o Vinhais. É o Vinhais. Tem protocolo, vá. É o Vinhais aí. É isso, ok. Ah, bom, está bem. Pronto. Naturalmente que o Augusto, a partir desta altura em que é sócio honorário,
terá direito a um cartão de igual relevância. Entrego o cartão ao Sr. Presidente da Direção, que ele fará o favor, e como simbolismo também oferecemos uma à esposa. Que lindo cartão. É muito bonito. Olha que engraçado, mas esta coisa. Com este lenço é que eu não tinha visto. Que não tinham tirado uma fotografia. Não foi, não tinha. Está giro. Quando é que foi? Isto foi da jornada. Isto é da jornada. Quem quiser um cartão nestas condições, exceto o funcionário que isso mudou. Eu agradecer se me deixavam ir ali fora. Conseguiram. Porque as meninas, as pessoas Mas olha, sim, sim. vou fazer uma coisa nem para fazer. Portanto, quem quiser um cartão Já agora deixa ver. igual a este modelo, manda uma fotografia 5 euros. Mas não de sócio honorário. É de sócio ordinário. Portanto, quem quiser um cartão igual a este, ordinário é igual. Eu tenho um ordinário, eu tenho um antigo cartão. Está bem, estou a dizer quem quiser esta modalidade. Esta modalidade. Eu sou sócio, é porque eu não pago aqui o cartão. Eu volto a ter um cartão novo. E pago 10 euros. Portanto, não é sócio que fica ou Este ponto da ordem de trabalho que ainda não terminou fica aqui ligeiramente suspenso até que ele regresse. eu faço o seguinte, entretanto faço aqui uma apresentação que eu já sei umas coisas, eu já sei que o Augusto não vai Queres mostrar o sou muito, não sou. Deixa eu fazer aqui com isto. Pronto, é assim. Vai haver um congresso de Laicato Carmelita em Roma, vai correr 16 a 22. O congresso vai de 17 a 21, mas o dia de chegada é o dia 16, o dia de vinda é o dia 22. Estas são as condições, portanto, nós só temos 3 lugares no máximo, já pode ser. 2 ou 3 lugares foi como foi dito. Eu não sei se há alguém que sabe. As condições são estas, são extremamente favoráveis, mas é para ir e assistir ao Congresso. Portanto, tem uma visita a Roma, na quarta-feira, ao Papa. Portanto, ia ver o Papa, não é? Quarta-feira, para ser organizado. O resto é um Congresso, é reuniões em sala, se calhar algumas em inglês. Portanto, eu pessoalmente, eu ia, só que no dia 4 de janeiro, se se aceitavam o convite dele para o dia 29 de setembro, em Lamego, vou dar para trás. Já me comprometi. Portanto, eu não sei se está alguém interessado, as condições do país são excelentes. O voo de ida e volta custa 260 euros, esta dia são 390. Portanto, quem quiser ficar mais uns dias, pode ficar mediante o pagamento de 55 euros por pessoa, ou antes ou depois. Eu tenho fichas de inscrição, obviamente que é só possível no máximo de 3 pessoas. Os quartos têm que ser ocupados por 2 pessoas. Portanto, não pode haver, mesmo que seja casal, ou 2 pessoas, cada um dorme na sua cama, que é o problema resolvido. Portanto, é isto que eu tinha aqui. E isto tem que ser já, não podemos decidir. Portanto, temos que fazer a confirmação até o dia 31. Até o dia 31.
Este é o programa, vocação e missão dos leigos na Igreja do Mundo, o poder transformante da contemplação, dimensão profética e fraterno apostolado, exemplo de vida apostólica, o papel dos leigos carmelitas na ação apostólica da família carmelitana, e a informação do apostolado. Portanto, se alguém estiver interessado, é favor de contatar ainda hoje, que é para ele fazer a reserva. Tem um adiantamento de 100 euros, que é para... redução de custo, portanto, são as condições. E já agora, vou falar então do programa, Augusto, desculpa lá, avançamos do programa para a Comunias a Roma, Comunias a Roma, depois avançamos ao programa. Só um momento, ó Presidente, passar diz, antes de passar a este eu referi ao anterior, haverá 14h15 encontro dos assistentes do Laicado. Eu não irei este ano, vai o Freitas em minha vez. Esperará lá vocês. Agora, foram-te dados 3 para os antigos alunos, porque as outras ordens terceiras e tudo isso também poderão ocupar praticamente 1, 2 cada ordem. Sim, senhor. 2 ou 3, já estou aí já pelo máximo. Deixa eu ver se realmente. 2 ou 3, foi transmitido. Ok. Vamos continuar o que estávamos a fazer, porque já não sei que diapositivo é que vou, mas... Estavas aí no meio dos direitos. Já está quase. Então, tínhamos aqui no cartão, portanto já falamos, o aluno já tem o cartão. Caros amigos, se fosse preciso condensar em uma só palavra a impressão que o Augusto Castro consegue deixar em seu redor, esta palavra serviria: dinamismo. Não são muitas as pessoas de quem se pode dizer isto com inteira propriedade. O Augusto é, sem sombra de dúvida, uma dessas pessoas. Não se trata só do espetáculo físico, esse tão visível afã que sempre o caracterizou. Essa tentativa, quem sabe se alguma vez lograda, de estar em 2 sítios, em 2 tarefas, ao mesmo tempo. Sim, pelo menos 2 sítios, pelo menos 2 tarefas. Não é de certo por acaso que o Augusto foi um dos primeiros portugueses a ter correio eletrónico, o que significava sair de casa com um floppy grande na mão, a caminho do servidor, para enviar uma mensagem. Eram tempos heroicos. O Augusto é tudo isso, mas é também essa espécie de turbilhão mental que sempre arrastou tudo à volta. Quem contactou com ele de perto poderá contar a experiência de ter sido levado por um vento inelutável. Nunca vale a pena oferecer resistência, é gastar energia em vão. A solução será confiar em que esse vendaval conduza a porto seguro e proveitoso. Quase sempre assim é. Meus caros amigos, estou muito longe e não posso ir hoje levar a Augusto um forte e grato abraço. Peço-vos que lhe o deixe por mim. E tu, caríssimo Augusto, tenha certeza de que te envolve uma grande força. A força da admiração e do carinho de tantos amigos teus. Um grande abraço para todos. Agora, dá silêncio
dava a palavra aos queridos colegas que queiram aqui deixar algum testemunho neste dia ao Augusto. Ao Augusto. Quem é que quer inscrever-se? Quem é que quer inscrever-se para fazer o seu testemunho? Amadeu? Então, um momento. Amadeu? Eu quero, antes de mais, Augusto, pedir-te desculpa. E desculpa porquê? Porque alguém, Evaristo, ter-me mandado um mail para eu pronunciar algumas coisas a respeito do Augusto nesta homenagem, singela homenagem, mas que nos vem do fundo do coração nesta data. E, verdade seja dita, que ou por esquecimento ou por não leitura do mail, tenho uma série deles para ver, não vi esta recomendação que me foi feita e pedido que me foi feito pelo Evaristo. Disso peço desculpa, Augusto, porque tu merecias da minha parte mais do que isso. Devo confessar que talvez de todos nós o que mais conviveu com o Augusto fui eu. Fui eu no nosso emprego, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, na Rua Guedes de Azevedo. Um amigo, um dinâmico, sempre bem disposto, um homem que estava atento a tudo, um homem que procurava ajudar, um homem que procurava colaborar, um homem que sabia pedir ajuda em alguns momentos, e também eu lhe devo muito nessa matéria, porque ele é mais antigo no Instituto de Emprego do que eu. Não muito, mas algum. Convivemos muito, fomos sempre muito amigos, e isso é para mim motivo de satisfação por ter tido e continuar a ter um amigo deste calibre. Augusto, parabéns, força, e que a nossa amizade se mantenha sempre e vai manter. Obrigado. Gostava de saber fazer tão bem como o Venâncio, tão bem como o Amadeu. Eu sou mais cago de falar e dizer as coisas, mas vou tentar. E afinal o Amadeu deu o seu melhor pelo improviso, mas foi muito bom. E acho que às vezes os improvisos são melhores do que aquilo que eu vou fazer. Vou contar aqui uma pequena perícia muito rápida, antes de passar uma leitura, que dizia num escrito em 93, 94, o Salamundo, dizia ele, era hábito para animar o pessoal, depois num vínculo, dizia ele, a Mota do Porto começa logo no sábado, isto é 93, 94. Lá pelas 13 horas já está na meta, a deitar um leitão abaixo. É o costume, e almoçar com os irmãos Castro. É a garantia de uma boa digestão. As gargalhadas contagiantes do António animam qualquer mal disposto que apareça. O Augusto, intelectual, começando a falar, só se cala se há um OVNI cai. No caso, pode ser substituído por um prato ou um copo se estatelar no chão. Inquieto, vivo e sagaz, é neste momento o grande impulsionador da nossa associação. Isto, um ano depois, já se previa o bem que tivemos e a sorte que acho que foi um bem que tivemos em ter o Augusto connosco durante 18 anos. Foi realmente algo de bom que para esta associação estar viva. Enfim. Então dizia, caros colegas, como sabeis, a conduta desta associação para os seus timoreiros nunca foi fácil. Houve dinamismo e vontade
para fazer crescer e unir todos os antigos alunos do Seminário Missionário Carmelita. Causou alguma frustração e surpresa quando por lá passaram muitas centenas e hoje em dia só conseguimos reunir algumas dezenas. Vou fazer uma já devia ter dito. Vamos desculpar a forma como eu trato o Augusto Castro, para mim, o Dr. Augusto Castro, porque ele era meu cliente no restaurante e eu conheci-o no Porto e não o conheci no seminário. Daí a minha forma de lidar com ele, para mim, quando ele entrava no restaurante, o Dr. Augusto Castro não estava, era assim. Portanto, hoje não consigo tratar de outra forma. Não sintam esta forma de ser diferente, mas foi assim sempre que nos tratamos. Nestes mais de 20 anos de sócio, sempre alimentei a esperança de termos uma associação maior. Acompanhei de perto os diversos elencos diretivos e é com apreço que reconheço, de um modo geral, que toda a gente deu o seu melhor em prol do seu engrandecimento. Fazendo uma retrospectiva e relendo vínculos da altura, tira-se a conclusão que a primeira direção, com o Manuel Joaquim Gonçalves, o Padre Chico, o Parceiro Teixeira, João Fernandes, Alteno Castro, eram pessoas empenhadas em fazer da associação um grande movimento dos antigos marianos carmelitas, mas cedo se perceberam que não seria tão fácil. Transcrevi de um vínculo o seguinte: comunicação de agradecimento do nosso amigo Padre Casimiro. Isto bem a preceito, porque parece-me a mim que é a segunda vez que existe um ato desta natureza na associação, que é termos um sócio honorário. Parece que é verdade, não é? É verdade? Dizia o Padre Casimiro, se esteve num vínculo na altura, agradeço aos antigos alunos a amabilidade e a gentileza de me terem nomeado sócio honorário da recém-oficializada Associação dos Antigos Alunos do Seminário da Ordem Carmelita em Portugal. Se vos tivermos feito algum bem, devemos lembrar-vos das palavras do Evangelho. Quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Mas ficámos sempre muito aquém do que devíamos ter feito e devíamos fazer. Porém, dou graças ao Senhor por ter contribuído para a vossa formação e por teres alcançado boa colocação. Temos, pelo menos, um doutor na universidade, vários advogados, muitos professores, médicos, chefes do correio, bancários, etc, etc. E agora lembrei de dizer eu, não se lembram dos homens das finanças, que são muitos, mais de uma mão cheia que eu conheço, porque não pagava impostos. O falecido, eu tenho, não pagava impostos, não lembrava-se deles. Eu lembro deles todos os dias, todos os meses. O que nos permite, dizia ele então, o que nos permite uma vida folgada na sociedade. O que mais me alegra, porém, é que alguns exercem ministérios e são a mão direita dos párocos na paróquia. Uma coisa peço ao Senhor e a vós: não vos esqueçais dos vossos serviços religiosos, pois o que vale ganhar o mundo inteiro, se vindes a perder a alma. E porque não só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem-ajam, muito obrigado, vosso velho e amigo professor, Padre Casimiro, Carmelita. Fui buscar este bom Padre Casimiro para acentuar quanto valorizarmos a singela homenagem que hoje propusemos a honrar o Dr. Augusto Castro. Conheci este senhor, não sei a data, nem os anos aqui exatos, mas julgo ter sido em 90 ou 91, através do António Ribeiro Fernandes do Salamonda, numa reunião no Café Imperial no Porto. Anotei nessa reunião que já se falava numa lista para a nova direção, que veio apresentar-se aqui em Fátima, na Assembleia Geral, muito participativa, no dia 27 de março de 93. Dizia o Presidente Augusto Castro no vínculo seguinte, em junho de 93. O título do artigo era Saudação. Depois de passada a euforia eleitoral, para os eleitores e não para os eleitos, houve que pôr a máquina a funcionar. Não menosprezando todo o elenco, mas é só o Presidente que abarca toda a responsabilidade. E a máquina funcionou durante 18 anos. Todos nós que o acompanhamos sabemos que o Dr. Augusto Castro foi um Presidente aglutinador, sempre com a preocupação em unir e aumentar o número das sociedades. Dr. Augusto Castro, estávamos juntos orgulhosos de si. Foi de uma competência, uma dedicação e humildade que só os grandes homens sabem ter. Quem o acompanhou de perto sabe a intensidade com que fez tudo para conduzir a Carmelitas ao nível mais elevado durante 18 anos. É obra.
neste dia não podemos deixar de enaltecer a sua digníssima esposa, Dona Maria Jorge. Maria Jorge. Todos sabemos que neste cargo de Presidente da Direção esteve sempre ao seu lado, colaborando e trabalhando nos encontros como vem sendo hábito com a esposa dos dirigentes. Colaborar para minorar os problemas, podendo assim colaborar para minorar os problemas que no dia a dia se deparam. Sabemos que a esposa no casamento disse: eu, Maria Jorge, recebo por meu esposo a ti, Augusto, e prometo ser-te fiel e amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Assim foi, assim tem sido, e oxalá seja por muitos anos. Deus tem várias formas de nos compensar, à Maria Jorge e ao Augusto. A vida é ambígua, há finais indefinidos. É preciso ter maturidade para conviver com a ambiguidade, o caos, o absurdo, a desorganização. Se nos recusarmos a viver com esses fatores, escolheremos algo que pode ser essencial e valioso, os mistérios de Deus. Disse. Alguém mais quer dirigir umas palavras ao Augusto? Ainda temos algum tempo. Vai. Sim, sim. Temos ali. Espera lá. Tu parece um minuto. Não, um minuto. Sim, Não preparei o discurso. Só posso dizer: obrigado, Augusto, pelo prazer que me destes de conviver contigo. Bom, alguém mais? Ninguém mais quer dizer duas palavras ao Augusto? Então, eu vou também fazer um pequeno testemunho e depois o Presidente da Direção também fará. Julgo que das coisas aparentemente mais simples que há na vida é o agradecimento. Todos nós, durante o dia, dizemos obrigado uma infinidade de vezes. Umas vezes um obrigado melhor, mais merecido, outras vezes um obrigado menos merecido, mas é uma expressão que entra na nossa conversa ao fim de cada dia e por diversas vezes. Mas dizer obrigado ao Augusto, hoje, e pelo efeito desse obrigado, tem uma dimensão, no meu entender, muito, muito, muito maior. Eu sou sócio da associação de há muitos anos, fui presidente da Assembleia Geral ainda com ele, e, como dizia o presidente da direção, estou convencido que se não tivesse sido a persistência, o entusiasmo, a teimosia, às vezes, do Augusto, esta associação hoje já não existiria. Nós passamos tempos difíceis, de desencanto, de desânimo, de desinteresse e, acima de tudo, passamos alguns tempos